Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma gloriosa e abençoada noite para os que estão assistindo à noite, e que a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Estamos aqui na palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 19, que assim está escrito: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, e se sofreis, mas fazendo bem sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Vamos lá. Coisa agradável a Deus, aqui Paulo está dizendo, é padecer justamente, tendo a consciência limpa com Deus. Então Paulo está falando que é agradável a Deus o homem padecer aflições, padecer perseguições, padecer de todas as formas, mas tendo a sua mente, a sua consciência limpa com Deus. Quantos estão com a sua mente, a sua consciência limpa diante de Deus? Se o homem tiver a consciência limpa com Deus, ele vai sofrer as consequências, e para ele vai ser algo honroso. Mas o homem tendo a sua mente, a sua consciência pesada, a sua consciência suja, cheia de culpa, logo não tem recompensa alguma sofrer pelo pecado. Logo não tem recompensa. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados? Qual que é a glória que o homem tem se ele é esbofeteado porque ele pecou? Não vai ser justo logo você ser esbofeteado, ou melhor dizendo, sendo perseguido pelo pecado que você cometeu? É justo, não é? Então, mas é justo o homem sofrer sendo acusado de coisa que ele não praticou? Não é justo. É justo o homem ser então simplesmente perseguido fazendo o bem enquanto ele está com a sua consciência limpa diante de Deus? Não é justo, mas é agradável diante de Deus. Todavia Deus se alegrou, né, em moer a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário, né, não tendo culpa alguma, né, não tendo pecado algum, né, ele foi levado ao matadouro, né. Então isso é honroso. O homem sofrer pelo Evangelho é honroso. O homem ser chamado de ladrão pelo Evangelho quando ele nunca roubou ninguém é honroso. O homem ser acusado de interesseiro, de estar pregando o Evangelho por interesse, quando na verdade o seu único interesse é Cristo, é honroso. O homem ser chamado de mentiroso, tendo a sua consciência limpa diante de Deus, que não em nada ele mentiu, é honroso. Mas agora o homem ter a sua mente, a sua consciência suja com Deus, sabendo que ele está sendo acusado de mentiroso porque mentiu, é algo desonroso, sendo chamado de adúltero, sendo chamado de assassino, sendo chamado de imoral, tendo a sua consciência manchada diante de Deus. Isso é desonroso. Então, vamos lá, irmãos. Nós temos que ter a nossa consciência limpa diante de Deus. Paulo ele disse aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Se a sua consciência está limpa com Deus, não importa se estão te chamando de ladrão. Se a tua consciência está limpa com Deus, não importa se estão te chamando de mentiroso. Eu sei que dói na pele a pessoa te chamar de ladrão, sendo que você não roubou.
Dói na pele uma pessoa te chamar de mentiroso e ela não provar que você mentiu e você ter a sua consciência limpa de que não mentiu. Então, irmãos, pelo Evangelho, nós vamos padecer luta, afronta, é guerra, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que teremos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, irmãos, aqui está um grande exemplo. Jó, ele mereceu padecer do tanto que ele padeceu pelos seus próprios amigos. Ele foi acusado de coisas que ele não fez. Os amigos dele disseram que ele estava em pecado, ele não estava. Os amigos dele disseram que ele estava contra Deus, acusaram ele de muitas coisas injustas que ele não fez. Mas ele permaneceu com a sua consciência limpa diante de Deus, e isso foi o que fez ele vencer. Então, se a nossa consciência está limpa diante de Deus, nós vamos vencer. Muitas vezes dentro do lar, né, na família, nós somos afligidos, acusados e caluniados de coisas que nós nunca fizemos. Eu já passei por isso em algumas circunstâncias da vida, enquanto eu vivi em uma ocasião onde eu morei. E isso é algo muito angustiante, aflige a alma. Mas a alma do cristão, ela se aflige todos os dias. Então veja aqui em Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ou seja, Deus tem como felizes, mais do que felizes, os que sofreram pelo Evangelho, que sofreram pela palavra. Estevão sofreu pelo Evangelho. Paulo muitas vezes passou fome, passou frio, foi caluniado pelos falsos irmãos. Paulo foi levado num concílio para ser morto pelos falsos irmãos. Paulo, ele foi morto pelos falsos irmãos. Os falsos irmãos, enquanto eles não viram Paulo preso, eles não sossegaram. Mas aqui a Bíblia está dando exemplo de Jó. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Ou seja, nós temos que ter uma paciência longa. A Bíblia relata sobre o sofrimento de Jó, mostra que esse sofrimento foi longo, duradouro, durou muito tempo. Não sabemos se durou 40 anos, não sabemos se durou 10 meses, se foi 4 anos, não sabemos. Sabemos que Jó padeceu muito e foi uma batalha travada. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu seus bens e viveu no fim cheio de lepra, cheio de enfermidade. Amigos caluniando, falando que ele tinha pecado contra Deus, mas a consciência dele estava limpa, e isso que fez ele vencer. Então nós temos que ter a consciência limpa diante de Deus, ainda que sejamos caluniados, sejamos acusados de coisas que não fizemos, ainda que digam que somos isso ou aquilo. Irmãos, em frente. Satanás é caluniador. Satanás, ele é sujo. A carta na manga do diabo é a mentira. A carta na manga do diabo é inventar testemunha falsa contra nós. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados são os que sofrem, assim como Jó sofreu. E no fim, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Qual que foi o fim que Deus deu a Jó? Ele restituiu em dobro, não foi? Pois tudo que Jó possuiu antes, Deus deu em dobro. Por quê? Porque ele foi longânimo, ele venceu a tribulação, como fala até mesmo aqui em Tiago, né? Capítulo de número 2, capítulo de número 1, Tiago capítulo número 1, dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado, mais do que felizes, que sofrerem tentações, ainda